Grandes lições de vida podem ser sempre extraídas dos ensinamentos do Filho do Altíssimo, Yeshua HaMashiach. Tais ensinamentos foram algumas vezes transmitidos através de parábolas, pelo que somos chamados a procurar entender o verdadeiro sentido das suas palavras, tão cheias de verdade que buscamos. Hoje selecionamos a parábola dos talentos, que é similar à parábola das minas. Nela, o mestre conta-nos ainda hoje o seguinte, Mateus 25:14, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ora, o homem desta parábola não era outro senão o filho do Elohim Altíssimo, que, tendo se ausentado para fora da terra, entregou seus bens a alguns servos, com instruções para que tais bens, neste caso os talentos, fossem administrados por eles com o objetivo de crescer e aumentar esses bens. Sim, Yeshua era o homem da história, e os bens que foram entregues aos seus servos não era outro senão a boa nova, o evangelho da salvação e o dom do Espírito Santo, dando-lhes permissão e de ensinar a toda criatura. Tais bens deveriam frutificar no coração dos que ouvissem a mensagem, pois só assim muitos mais poderiam engrossar o exército dos salvos pelo arrependimento e pela lavagem da palavra. Conforme a palavra, a salvação do ser humano passa por essas etapas da sua vida: ouvir e abrir o coração ao entendimento, crer na mensagem de salvação por Yeshua, único nome pelo qual podemos ser salvos, arrepender-se da sua anterior vã maneira de viver, batizar-se nas águas no nome de Yeshua para receber o dom do Espírito, ser uma nova criatura em Yeshua, passando a viver de acordo com os preceitos de vida que nos são dados na Torá e nos profetas, os grandes mandamentos, estatutos, juízos e testemunhos, para poder alcançar a grande recompensa, como nos é dito em Salmo 19, 7-11. Na parábola dos talentos, vem agora a parte em que aquele homem, quando regressar, irá acertar a conta com cada servo com que ele chamou para o seu serviço, avaliando, reconhecendo e premiando os servos que se mostrarem diligentes e cumpridores das suas instruções, enquanto reservará castigo para os servos indolentes, os que não fizeram crescer e aumentar o pecúlio que lhes foi confiado. Essa história é uma verdadeira alegoria do fim dos tempos, quando Yeshua ben Davi, o Rei Eterno, vier com todo o poder e glória, trazendo o prêmio da vida eterna aos que revelaram ser fiéis e diligentes, que cumpriram as suas instruções e, ao mesmo tempo, trazendo castigo para os indolentes, os que negligenciaram o valor do talento que lhes foi confiado. Não nos deixemos enganar, pois o Todo-Poderoso está atento aos que trabalham na sua seara, que é o mundo. Continuemos com as palavras do Mestre, Mateus 25, 15-19. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Para além do significado óbvio de moedas, que são os talentos da parábola, tais talentos também devem ser entendidos como dons espirituais recebidos do Alto e Sublime. Sim, o Altíssimo dá-nos verdadeiros talentos para que cumpramos as suas instruções, levando a verdade da salvação por Yeshua a muitos que andam nas trevas. O objetivo é arrancá-los das garras do pecado, das garras de Satanás, trazendo almas para o Messias Yeshua, e este é verdadeiramente o significado da multiplicação dos talentos que nos foram confiados. E aos servos que cumpriram a vontade do seu Senhor, este elogia-los o trabalho realizado, chamando cada um de bom e fiel servo, os que multiplicaram os talentos que lhe foram entregues, dizendo-lhes: entre no gozo do vosso Senhor. Estas palavras estão nos versos 20-23. Ora, o gozo do Senhor não é outro senão o reino vindouro, a vida eterna. Por isso ele é chamado de Rei Eterno. Mas ao servo, a quem um só talento tinha sido dado, a parábola aponta que tal servo se mostrou medroso e não fez conforme seu senhor lhe tinha ordenado. Então, em vez de colocar o talento nas mãos dos banqueiros para que de alguma forma pudesse render juros, tal servo enterrou o talento e não lhe deu uso. Aos servos que assim procedem, o Senhor, quando chegar, os apelidará de mau e negligente servo. Os talentos que lhe foram confiados não granjearam nenhuma alma para o Messias. Mateus 25, 29 e 30. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vemos então com toda certeza
que os servos, ou aqueles que se dizem servos, que se revelam inúteis no trabalho do Senhor, estão destinados à destruição final, como aponta Mateus 13, 41, 42, 49 e 50. Estes ensinamentos vêm na linha do que Yeshua já havia dito em Mateus 3,10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Os que foram chamados para o serviço do Altíssimo têm de mostrar toda a diligência na obra magnífica que lhes foi entregue, a de chamarem almas ao arrependimento e dirigi-las no conhecimento da palavra, para que se salvem também e se entreguem a Yeshua. Tais obreiros são vistos pelo Todo-Poderoso deste modo. Mateus 24, 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Que outras palavras serão necessárias para nos fazer compreender qual o papel que nos compete desempenhar nesta vida? Este sustento é o sustento espiritual que devemos prestar aos mais fracos na fé, transmitindo-lhes o que a palavra nos ensina e que outros servos fiéis do passado fizeram chegar até nós. E façamos esta obra com gozo, com prazer, para que da mesma forma que procuramos ensinar outros, possamos também ser ensinados pelo Espírito do Eterno. Queremos ser bem-aventurados herdar o reino vindouro, então façamos a obra de paz que Yeshua nos entregou, para que outros também se possam salvar. De resto, segundo o critério divino, a parábola revela-nos que uns recebem mais talentos do que outros. Do mesmo modo, uns apresentam mais trabalho perante o Altíssimo do que outros, e também nos mostra que a recompensa do trabalho prestado também aponta que os que mais trabalham na seara do Altíssimo receberão maior prêmio do que outros. Mas, quando este Senhor regressar, ele acertará contas com os seus servos. E nós, em que situação estamos? Não teremos de que nos preocupar com o juízo vindouro se o justo juiz nos encontrará a fazer a obra que nos incumbiu? Esta vida terrena é uma breve passagem. Se nos ocuparmos naquilo que nos enriquece espiritualmente, estaremos a angariar um tesouro eterno. Não ocupemos o nosso tempo em coisas vãs deste mundo ou a tornar-nos sábios segundo a ciência dos homens, mas sim enriquecendo-nos segundo a ciência que desce do alto e sublime, pois esse dá-nos os alicerces para virmos a ser aprovados no seu julgamento. Tanto na parábola dos talentos como na parábola das 10 virgens, entre outras, transparece o juízo vindouro, aquele que o justo juiz irá exercer sobre as obras dos seres humanos. Depois, neste juízo, segundo o critério divino, a Torá, ele separará os bodes das ovelhas. Ninguém escapa do juízo do Altíssimo. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Outra imagem nos é dada pelo Mestre, quando diz que ele é a verdadeira videira. Então, para darmos frutos para a vida eterna, temos de estar intimamente ligados a esta videira. Só assim teremos vida. Se algum de nós não tiver esta ligação umbilical, então a sua vida transforma-se numa vara sem seiva, impedindo-o de dar fruto. Assim, se a vara secar, só terá um destino: será cortada e lançada no fogo. Isto nos ensina o Mestre em um jeito de aviso. João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Outra figura que Yeshua nos dá é esta. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Não podemos ser salgados nem insonsos. Por isso, a nossa palavra deve ser temperada como convém aos santos. Pergunta o Mestre: se o sal degenerar, com que se há de salgar? Lucas 14:34. Seremos o sal da terra implica uma transformação nas nossas vidas, pois como poderíamos ser exemplo para alguém se praticássemos o mal? E que juízo faria de nós aquele que nos chamou para o seu serviço? Tito 3,14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Não podemos ficar ociosos na obra do Altíssimo. Disso depende a nossa salvação. Em Hebreus, os obreiros do Altíssimo são comparados à boa terra. Hebreus 6, 7 e 8. Porque é a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe a bênção de Deus, mas a que
produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Essas comparações são-nos dadas para que entendamos que não podemos ficar estéreis com o conhecimento que nos é dado pelo poder do Espírito Santo. Nós, os que cremos na salvação por Yeshua e andamos por fé na Torá, somos a terra de que fala a passagem citada. Este mesmo conhecimento tem de estar firmado na palavra da vida, a palavra da verdade, para produzir frutos para a vida eterna, tanto na vida daquele que busca ensinar, como na vida dos que recebem os ensinamentos para a vida. Por isso não sejamos indolentes com aqueles que não fazem crescer os talentos que nos foram dados pelo Pai Celeste. Se não formos diligentes na obra para a qual fomos chamados, então nosso prêmio será zero. Reparemos nas palavras do Messias. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estas são palavras duras, palavras de condenação dirigidas aos que se revelam mornos, não empenhados na obra do Altíssimo. E esta mornidão abunda nos dias de hoje, no chamado meio evangélico cristão. Muitos andam cocheando, com um pé no caminho da vida e outro no caminho da morte, como que servindo a dois senhores. Este é um erro monumental, pois ninguém consegue agradar aos dois. O Alto e Sublime faz uma dura chamada de atenção aos muitos movimentos e congregações que hoje se dizem cristãos, mas que não querem mudar nada nas suas vidas nem nos seus conhecimentos errados. O alvo deles é o dinheiro dos fiéis. Apocalipse 3, 17 a 19. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Por tudo o que já dissemos, concluímos que as parábolas que Yeshua HaMashiach nos deixou contêm grande instrução para cada um de nós. E uma coisa ressalta nesses ensinamentos: a sinceridade com que nos integramos à obra do Senhor, levando o conhecimento da sua verdade a muitos que ainda andam por caminhos tortuosos que conduzem à morte. Apiedemo-nos destes, lembrando que se trouxermos uma só alma para a luz do Eterno, não só Yeshua salva esta alma, como cumprindo a missão para a qual fomos chamados, cobrimos ainda uma multidão dos nossos próprios pecados, como nos é dito em Tiago 5:20. Então, se diligentemente andarmos por fé e obediência no caminho para o qual a palavra do Altíssimo nos chamou, temos a certeza de virmos a ser participantes da glória futura do rei Yeshua ben Davi, quando ele chegar. 2 Pedro 1, 3 a 11. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo seu conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Yeshua, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Sejamos vagarosos no cuidado que pomos nas coisas do Altíssimo, pois a seara dele é muito vasta e os obreiros honestos são poucos. O nosso galardão depende da nossa entrega genuína. Portanto, conforme o dom que a cada um lhe foi dado, empenhemo-nos em servir ao Altíssimo com zelo e dedicação. Se assim servimos o Todo-Poderoso, então a nossa esperança renova-se de dia em dia. Sirvamos então aquele que se entregou por nós. Sirvamos com entrega genuína, com alegria, colocando-nos também aos serviços dos nossos irmãos da fé. Colossenses 3, 23, 24. E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis.
Sim, esperamos receber a nossa recompensa na ressurreição dos justos, na vinda gloriosa do Rei, para que sejamos dignos de alcançar, trabalhemos na seara do Senhor e sejamos obreiros fiéis até o fim. Romanos 2, 6-13, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente a judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não enterremos os talentos que ele nos entregou quando partiu. Façamos-los frutificar, apresentando almas ganhas para Yeshua HaMashiach. Se assim fizermos, seremos amplamente recompensados na sua vinda gloriosa.